3h15 da manhã. Um posto vazio na beira da estrada. Luzes amareladas tremendo como olhos velhos. A neblina grudava no vidro, deixando o mundo além do para-brisa em manchas difusas. Um carro parado, o motor em marcha lenta, o rádio sussurrando notícias antigas. No acostamento, uma silhueta recortava-se contra o brilho fraco do letreiro. Alguém ou algo sem pressa, com uma postura ao mesmo tempo implorante e serena. Por um segundo, ele pensou em seguir viagem. Por outro segundo, ele abriu a porta e ofereceu ao estranho o que chama de carona. O que entrou naquele carro não veio de qualquer mapa conhecido. O que foi dito naquela noite sobre céu e inferno seria suficiente para derrubar suposições que muita gente carrega como se fossem verdades inquestionáveis. Se você acha que já entendeu tudo sobre culpa e redenção, fique até o fim. Antes de continuar, comente se já sentiu que algo além do explicável tocou sua vida. Inscreva-se para mais relatos que misturam desconforto e cura. Miguel Santos tinha 42 anos, mãos calejadas de quem trabalhou com ferro e tinta, um café sempre frio no copo e uma cicatriz antiga no queixo que lembrava noites que ele preferia não lembrar. Esta é a noite em que Miguel, sem saber, deu uma carona que transformaria a forma como ele encarava a própria sombra. Miguel dirigia mais por hábito do que por destino. A estrada era sua confissão particular, um lugar onde podia adiar conversas que já pertenciam ao passado. Era um pintor que deixou a profissão por causa de uma sequência de obras canceladas e de uma separação abrupta com Clara, mulher que amou e não soube proteger. Ele tinha rotinas que sustentavam o esqueleto dos dias: levar o filho Lucas para a escola nas quartas, visitar a mãe Marta aos domingos, checar orçamentos pela manhã e afogar o resto nas noites vazias. O cheiro do interior do seu carro era uma mistura de borracha quente, café moído e perfume barato de loja de conveniência. A cadeira do motorista já tinha a forma do corpo dele, um molde de pequenas resignações. Na parede da pequena oficina que mantinha atrás da casa, uma foto com Clara, amassada pelo tempo, um bilhete com uma data sem explicação e uma garrafa pela metade que ele dizia guardar para lembrar que o vício era uma sombra que podia voltar. Miguel era vulnerável por ter escolhido a fuga como casa. Ele acreditava que se mantivesse as coisas em movimento, se enchia de compromissos e trabalhos, evitaria olhar o vazio que pulsava nas horas mortas. A sua vulnerabilidade também vinha da culpa. Havia uma noite, anos antes, na qual ele saiu para trabalhar e prometeu ao filho que não demoraria. Chegou atrasado e houve um acidente na estrada com um motorista que era amigo seu. Quando Miguel fechava os olhos, via o rosto do amigo e sentia o gosto metálico da culpa na boca. Era essa culpa que preenchia o silêncio nas madrugadas e que transformava a estrada em um lugar de penitência. Ele não era um homem sem história de amor. Tinha também memórias de infância. Uma mãe que cantava para escondê-lo da tempestade. Um pai que desapareceu num navio e nunca voltou. Uma casa onde as janelas rangiam com o vento e onde aprendeu que o mundo podia ser duro e ao mesmo tempo oferecer pequenos atos de ternura. Essas lembranças moldaram a maneira como Miguel via o perdão. Uma moeda rara, difícil de conseguir e ainda mais difícil de aceitar. No presente, ele evitava a igreja que frequentou na adolescência, evitava o telefone de Clara e trabalhava como se o trabalho fosse a única ponte possível entre aquilo que era e aquilo que poderia vir a ser. Havia em seu peito um espaço para o arrependimento que ninguém mais conseguia ocupar. Quando a figura entrou no carro, o ar pareceu mais frio e ao mesmo tempo úmido. A primeira coisa que Miguel notou foram as mãos, compridas, finas, com veias salientes que lembravam raízes de árvore. O cheiro que vinha daquele corpo não era de perfume humano conhecido, era uma mistura de metal frio, cedro limpo e algo parecido com ozônio depois de uma tempestade. A voz que veio depois era clara, sem sotaque e, estranhamente, sem pressa. No primeiro diálogo, as trocas foram rápidas, observadoras, como se o estranho estivesse estudando cada pequena reação de Miguel. Miguel ofereceu água. O estranho recusou e disse poucas palavras sobre a estrada e sobre estar perdido no que ele chamou de frequência. As luzes do posto vibravam em harmonia conforme aquele ser falava. Havia uma sensação de eletricidade que o carro não deveria suportar. O toque mais leve nas costas de Miguel foi quente como lenha, mas também deixou um frio que percorreu a espinha.
O diálogo inicial estabeleceu duas coisas que mudariam tudo. Primeiro, o estranho sabia detalhes da vida de Miguel que ele não havia contado. Segundo, o estranho parecia ter uma urgência calma para ensinar algo que transcenderia qualquer conversa comum. Naquela primeira meia hora de conversa, as sensações foram múltiplas. O gosto metálico do receio, o som abafado do diesel do caminhão próximo, a visão dos olhos do estranho que refletiam a luz do letreiro em azul pálido, o cheiro de borracha fria e a textura das mãos que tocaram o volante como se quisessem reassumir o controle de algo maior. A tensão inicial fez Miguel segurar o volante com força e por alguns segundos não conseguiu respirar direito. Ele se apresentou como Aran. Não disse de onde vinha da forma que a gente espera, não falou de país ou cidade. Falou de áreas de luz e de sombra, de frequências que aproximam e também isolam. O diálogo seguiu com 8 trocas cheias de subtexto. Miguel perguntou o que Aran era. Aran respondeu com perguntas sobre a culpa que Miguel carregava. O estranho perguntou como era carregar um luto que funciona como peso constante. Miguel rebateu com o velho mecanismo de se justificar, contou a história do acidente e das promessas quebradas. Aran balançou a cabeça e ofereceu uma metáfora. O céu e o inferno não são lugares, são modos de ocupar a própria frequência. Ele disse que havia observadores que vinham em vários formatos, que às vezes aparecem como vultos, como luzes, como pessoas que pedem carona, e que o objetivo nem sempre é medo. Havia no tom de Aran uma calma que entrava na pele como bálsamo. Miguel perguntou se o perdão apaga o que se fez. Aran respondeu que o perdão não apaga, mas muda o sinal que aquilo emite. As trocas foram aumentando em duração e honestidade, cada uma mais profunda que a anterior. A voz de Miguel, lá no começo firme e contida, começou a tremer. O estranho percebeu e abriu uma instrução que soava como um exercício. Na primeira instrução, Aran pediu que Miguel fechasse os olhos e descrevesse um momento preciso em que sentiu que havia falhado. Fechando os olhos, Miguel viu a imagem nítida do acidente. O brilho de faróis, o som de metal, o cheiro de gasolina, a mão do amigo no volante. A sua respiração ficou curta e ele voltou a abrir os olhos, a cabeça rodando com memórias. Aran pediu para que Miguel respirasse fundo, sentisse o chão e imaginasse que cada respiração entrava por um lugar onde a culpa se alojava e dela retirava uma pequena lasca. Miguel, meio incrédulo, começou a seguir a orientação. A sensação foi estranha. Um calor subitamente subiu no peito e depois uma dor, como se cada respiração puxasse pedaços de vidro que desde então tinham se alojado em seu corpo. Em cada troca verbal, Aran mostrava como a dimensão do céu e do inferno poderia ser entendida como frequências que as pessoas sintonizam. O estranho não usava terminologia religiosa tradicional. Falava em termos de energia, de assinatura emocional e de memórias que ecam nos corpos. Ele disse que existe uma frequência do perdão que pode ser alcançada quando a pessoa reconhece sem se diminuir, quando aceita o que aconteceu e ainda assim permite que sua vida continue. Miguel perguntou se aquilo era possível sem absolvição externa. Aran respondeu que o sinal de absolvição vem de dentro e que a presença externa pode catalisar, não substituir o processo. Aqui é importante eu fazer uma pausa rápida para você. Se esta parte mexeu com você, saiba que não está sozinho. É normal sentir medo, dúvida ou esperança ao ouvir algo assim. Conte nos comentários. Você já viveu algo que não encontrou explicação? Comece sua resposta com uma vez para que possamos ler mais facilmente e compartilhar. Suas histórias ajudam outras pessoas a se sentirem vistas e podem inspirar futuros relatos. Sua voz importa e a comunidade por trás deste canal é feita para escutar sem julgar. Agora que você compartilhou, continue conosco. Vamos descobrir o que aconteceu depois naquela madrugada. O segundo momento de troca foi mais incisivo. Miguel perguntou se havia hierarquias entre os que observam. Aran respondeu que não do modo como se imagina, que há funções, frequências e, sobretudo, respeito pelo livre-arbítrio humano. Naquele ponto, a conversa ganhou elementos técnicos que soaram quase científicos. Aran falou de sinais medíveis, de padrões de emissão que alteram o ambiente, de pequenos pulsos eletromagnéticos que podiam ser detectados por aparelhos humanos. Ele sugeriu algo que mais tarde seria uma prova externa: tirar uma foto. Miguel, cético, pegou o celular e, sem muita fé, clicou uma vez.
Quando a imagem apareceu, na tela havia o reflexo do posto, e atrás do reflexo um símbolo luminescente delicado que ambos puderam ver. Era algo como um ponto que irradiava círculos concêntricos muito finos. Miguel guardou a foto no celular e sentiu um arrepio. A prova visual era mínima e podia ser explicada por reflexos, mas para Miguel aquilo foi um sinal que devolveu tempo e direção ao que até ali era apenas conversa. O estranho pediu para que Miguel documentasse também o som. Eles gravaram um trecho curto de voz do estranho fazendo exercícios de respiração. Em uma análise posterior, o arquivo mostrou frequências que se destacavam na faixa baixa, como se algo vibrasse além do campo auditivo humano. Miguel, que trabalhava com materiais e nunca foi acostumado à poesia de metáforas, sentiu-se enfeitiçado pela possibilidade de que existiam evidências que transformavam a experiência de íntima para pública. Ele, que raramente mostrava seus medos, agora guardava 2 arquivos no celular que poderiam, se revelados, desestabilizar a sua vida, mas também possibilitar um começo de reparação. O ceticismo do mundo lá fora apareceu logo que o som e a imagem foram analisados. No dia seguinte, Miguel levou os arquivos para a doutora Helena, uma engenheira de som que conhecia da adolescência. Doutora Helena reproduziu a gravação e notou picos incomuns nas frequências baixas e uma taxa de harmônicos que, segundo ela, não era compatível com vozes humanas normais. Ela fez uma análise técnica que descreveu processos, filtragem de ruído, isolamento de harmônicos, conversão espectral e verificação de latência entre canais. Em linguagem acessível, explicou que havia uma assinatura que poderia ser antropogênica, mas que os padrões sugeriam uma fonte não comum. A explicação técnica ocupou cerca de 300 caracteres quando transcrita para relatórios e serviu para que Miguel apresentasse material a outras pessoas sem soar apenas como um narrador emotivo. Paulo, um policial local chamado Ribeiro, recebeu a foto e o áudio com cuidado. O policial marcou a cena no relatório de ocorrência e descreveu o símbolo como algo que poderia ser reflexo ou anomalia óptica. Ele registrou o horário, condição climática, testemunhas e o local exato. Havia no protocolo uma sequência de passos: recolher imagens em alta resolução, colher depoimentos e verificar câmeras públicas próximas. Essa postura processual adicionou uma camada de credibilidade que começou a rodopiar entre a imprensa local, personificada pela jornalista Paula, que procurou Miguel para uma primeira entrevista. Paula, de olhar penetrante e voz prática, perguntou se Miguel queria expor a sua história. Ele hesitou, lembrando-se de Clara e de Lucas, mas a curiosidade de partilhar e a possibilidade de que aquilo ajudasse outras pessoas pesaram. Ao longo de semanas, o caso ganhou nomes: Miguel, Arã, doutora Helena, policial Ribeiro, jornalista Paula, mãe Marta, filho Lucas e uma vizinha chamada Rosa que dizia ter visto luzes na noite do encontro. Esses personagens tiveram ações específicas, cada um contribuindo para que o extraordinário ganhasse contornos humanos. O encontro, no entanto, não foi apenas debate técnico. Houve momentos que inflamaram o corpo. No momento que Arã insistiu para que Miguel encarasse o amigo morto como parte de um fluxo e não como um estigma, a voz dele caiu tanto que a garganta apertou e ele soluçou uma palavra que não conseguia pronunciar direito, seu nome de infância. Arã, com uma paciência que parecia vir de outro tempo, guiou-o por um exercício que misturava memória sensorial com visualização de frequência. Miguel sentiu ondas de calor saindo do peito e depois um frio profundo, como se estivesse passando por água fria numa noite de vento. Esses flashes corporais aconteceram 3 vezes durante a conversa e foram descritos detalhadamente. O cheiro acre de metal, um mau cheiro que atravessou a garganta e depois se dissolveu. O gosto de ferro na língua, uma pressão na têmpora e o som distante de passos sobre cascalho. Cada sensação funcionava como uma pequena prova de que algo real e transformador estava em curso. Um desses momentos de tensão durou cerca de 5 minutos e rendeu descrições físicas que incluíam suor nas mãos, tremor de queixo e uma sensação de despersonalização moderada, como se Miguel olhasse sua própria vida de fora por um instante. Esses momentos foram cruciais porque abriram a possibilidade de mudança, o que não é a mesma coisa que confirmação imediata. Na sequência, Arã trouxe uma narrativa que sacudiu Miguel em profundidade. Contou histórias de lugares que podem lembrar céu e inferno, mas sem chama ou nuvem.
Falou de pessoas que ficavam presas em frequências baixas e repetiam padrões de autopunição até que alguém ou alguma coisa batesse à sua porta. Disse que às vezes a interação era breve, outras vezes durava gerações. Em uma série de trocas longas, Aran descreveu 2 modos de sobrevivência emocional: o de retrair-se e aceitar a prisão da culpa, e o de expandir-se, aprendendo a transformar as memórias em ferramentas de aprendizado. Ele falou de perdão como um fenômeno que muda a assinatura da memória. Miguel perguntou como aquilo poderia ser traduzido em ações concretas no mundo material. Aran sugeriu pequenos rituais práticos. Não eram rituais religiosos, mas exercícios de presença orientados. Olhar o retrato do amigo e dizer em voz alta 3 coisas boas que ele tinha feito. Escrever uma carta que não precisava ser entregue. Limpar um objeto que simbolizasse a relação com água e depois deixar queimar uma página com algo escrito que Miguel tinha medo de soltar. Cada um desses exercícios era feito ali mesmo, no carro, sob a luz tremuluzente do posto. Miguel chorou ao escrever a carta. Sentiu o cheiro do papel queimando e aquilo pareceu de algum modo aliviar a carga. A visão que Aran descreveu não prometia milagres instantâneos, mas um processo que coloca o sujeito em contato com a sua própria dignidade. A prova externa se intensificou quando Marta, mãe de Miguel, contou que na noite seguinte ao encontro acordou com um som como de sinos suaves, apesar de a casa ser silenciosa. Rosa, a vizinha, afirmou ter percebido uma luz baixa em ritmos que não lembravam postes nem carros. A jornalista Paula conseguiu contato com um pesquisador independente que examinou a foto de alta resolução e localizou micropadrões de interferência que pareciam coerentes com uma emissão de baixa intensidade. Esse conjunto de sinais mudou o tom do debate público. Aquilo deixou de ser apenas a fala de um homem perturbado para virar um caso com múltiplas testemunhas. Na cena em que a polícia fez uma reconstrução, a luz do poste oscilou e um técnico apontou para a possibilidade de um pulso eletromagnético. A descrição técnica do processo foi compacta e acessível. Recolhimento de provas, cadeia de custódia, análise espectral de áudio, comparação de metadados das imagens e testemunhos registrados em ata. Essa linguagem deu às evidências uma moldura que podia ser comunicada à população sem cair no sensacionalismo. Para Miguel, ver autoridades e especialistas levando aquilo a sério foi paradoxalmente assustador e libertador. Assustador porque o mundo iria testemunhar algo íntimo. Libertador porque talvez a culpa não fosse apenas sua. Talvez houvessem mecanismos, externos e internos, que poderiam ajudá-lo a se redimir sem carregar a ferida eternamente. A transformação, quando chegou, não foi instantânea. Houve 3 grandes momentos de decisão. O primeiro foi a escolha de mostrar a carta que ele escreveu ao filho Lucas. Ele sentiu no estômago a possibilidade de perder o respeito do menino e também a chance de ser perdoado. O segundo foi abrir mão do processo de automutilação emocional que mais tarde se materializava em noites em claro e garrafas vazias. O terceiro foi aceitar que receber ajuda não o tornava fraco, mas humano. Cada um desses momentos teve sua tensão própria. Na primeira decisão, Miguel teve que enfrentar o desejo de esconder a verdade. Na segunda, resistir ao hábito de se encher de culpa. Na terceira, aceitar a palavra ajuda e o toque de outras mãos. Em termos práticos, a cura exigiu conversas com Clara que foram constrangedoras, encontros com o padre Antônio, que o acolheu com critérios que misturavam fé e psicologia, e sessões com uma terapeuta chamada Helena, que o ajudou a transformar as narrativas internas. Em uma sessão, Helena pediu que Miguel redigisse um roteiro do dia do acidente e depois o reescrevesse do ponto de vista do amigo. Esse exercício foi doloroso, mas permitiu que Miguel visse o outro como pessoa, com luz e sombra, e não apenas como um marcador de culpa. A cena do confronto com Clara, em que ele confessou medos e falhas, foi particularmente forte. Havia palavras não ditas, lágrimas, olhos que procuravam respostas e mãos que procuravam um acordo. A cura, portanto, ocorreu em camadas, com práticas concretas e com gestos pequenos que, quando somados, mudaram a frequência de seu viver. 6 semanas depois do encontro, Miguel começou a perceber diferenças sutis. Ele passou a ter noites menos agitadas. Sons noturnos que antes pareciam ecos de um castigo, agora eram apenas passos e vento. O contato com Aran, que não era físico no sentido comum, funcionou como uma catalisação. Havia dias em que Miguel acordava com uma sensação de leveza que ele não sabia nomear, um gosto mais doce no café e uma vontade de ligar para Lucas apenas para ouvir a voz do filho.
No terceiro mês, ele já conseguia ir a antigos lugares sem sentir a mão da culpa atravessando o ombro. No sexto mês, ele se voluntariou em um projeto local de reconstrução de casas para pessoas expulsas de enchentes. A sua palavra à comunidade passou a conter menos vergonha e mais reconhecimento das falhas. O trabalho com a equipe de voluntários incluiu pessoas como Rosa e Paulo, que viraram ponte entre Miguel e os que ainda desconfiavam. Esses desdobramentos concretos foram a prova de que a experiência não foi só uma história bonita para contar, mas um motor de mudança que reverberou em comportamentos e relações. Ainda que nem tudo estivesse perfeito, e ainda que crises pequenas voltassem a aparecer, havia um progresso persistente. O epílogo, dividido em 3 tempos, mostra a continuidade dessa transformação. Um mês depois do encontro, Miguel tinha apagado 3 garrafas vazias do armário e levado Lucas para um cinema que fazia tempo ele não frequentava. Ele conversou com a mãe Marta sobre o passado e juntos limparam a foto amassada de Clara. As pequenas rotinas mudaram, a voz de Miguel tinha menos dureza e mais paciência. Aos 3 meses, ele permitiu que a imprensa mostrasse parte dos arquivos com moderação. Apenas a foto do símbolo e um trecho editado do áudio foram disponibilizados. A repercussão foi contida, mas profunda. Pessoas começaram a ligar para o canal oferecendo relatos similares e buscando ajuda. Miguel recebeu mensagens de estranhos que disseram que a história o ajudou a pedir desculpas a alguém, a procurar um terapeuta, a ligar para um filho distante. No 6º mês, Miguel coordenou um pequeno encontro comunitário no salão paroquial, onde contou sua experiência sem procurar holofotes, apenas para mostrar que mesmo as sombras mais densas podem ser recolocadas. Lá estavam Lucas, Marta, Rosa, a jornalista Paula e o policial Ribeiro. Havia também arquivos impressos, uma transcrição do relatado por Aran e um painel com instruções práticas para exercícios de perdão e presença. Em 6 meses, a vida de Miguel não estava perfeita, mas havia uma direção clara. Ele retomou o ateliê e começou a pintar séries que antes achava impossíveis, imagens que exploravam luz e sombra em camadas complexas. A pintura tornou-se um meio de integrar o passado, o presente e o futuro. Que foi aprendido, um processo criativo que refletia a nova frequência que ele escolheu habitar. No fechamento, vale dizer algo sobre o que este relato nos deixa. Miguel entrou naquela estrada com o peso da culpa e saiu com uma possibilidade de redenção que exigiu trabalho, coragem e a disposição de aceitar ajuda. A história mostra que nem sempre o que chamamos de céu ou inferno são lugares definidos. Muitas vezes são modos de ser, frequências que ampliamos ou estreitamos com cada escolha. Perdoar não apaga o passado, mas altera o sinal que ele emite sobre o presente. Se esta narrativa tocou você, se trouxe lembranças, dúvidas ou uma fagulha de esperança, compartilhe nos comentários sua experiência e comece com uma vez para que possamos ler e acolher. Inscreva-se se quer ouvir mais relatos que mexem com o inexplicável e oferecem ferramentas reais de cura. Lembre-se de que o que nos salva nem sempre vem de fora, muitas vezes é preciso encontrar a coragem de olhar para dentro. A cura começa quando paramos de fugir de nós mesmos.